Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos tratar da grandeza física em impulso, tá certo? Vamos ver como calcular o seu módulo, como definir a direção e o sentido dessa grandeza física que é vetorial. Também vamos analisar o impulso na visão gráfica, tá certo? Vamos tomar aqui uma superfície onde eu tenho um bloquinho de massa M e este bloquinho ele está sob o efeito de uma força. Tá? Então aqui nós temos uma força sendo aplicada. Vamos imaginar essa força sendo constante e aplicada aqui no intervalo, no tempo T1. Tá? Essa força ela vai agir no bloquinho, deslocando ele de uma posição a outra. Então, essa força vai estar agindo no bloquinho por um certo intervalo de tempo, certo? Então, tá aqui a força, mesma intensidade, porque nós estamos imaginando F constante, e aqui eu tenho o intervalo de tempo T2. Essa força age sobre o meu bloco em um intervalo de tempo ΔT, que vai ser o T2 menos T1, certo? E nós vamos definir, então, a grandeza impulso como sendo uma grandeza vetorial, tá? O impulso é uma grandeza vetorial que nós podemos definir o valor do impulso e nós vamos chamar é a força vezes o intervalo de tempo. Tá? Então, assim, nós definimos a grandeza física impulso. Então, como nós podemos observar em relação à equação, o impulso ele depende da força aplicada e o impulso depende do intervalo de tempo de aplicação da força. Nessa expressão, nós temos I representando o impulso da força, que é medido em Newton vezes segundo. F é a intensidade da força. Nós vamos definir a força aqui, né? Sempre em Newton, sistema internacional. ΔT é o intervalo de tempo de aplicação da força, medido em segundos. Como o impulso é uma grandeza vetorial, certo? O impulso vai apresentar três características. Ele vai ter o módulo, certo? O módulo que trata aí do valor numérico, ou seja, quando a gente está falando de módulo, o objetivo é usar a equação. Então, o módulo do impulso vai ser igual ao módulo da força vezes o intervalo de tempo. O impulso, ele vai apresentar também direção. Essa direção é a mesma da força.
Como o tempo é uma grandeza física escalar, que determina que a direção é a força, que é a grandeza vetorial. E também temos a sentido. O sentido do impulso também é dado pela força. Outra coisa que nós podemos fazer com relação ao impulso é o cálculo a partir da análise gráfica, certo? Então, se você tem um gráfico, nós podemos falar em duas situações. Vou ter um gráfico de força medida em Newton por tempo medida em segundo. Se eu pego 2 instantes de tempo, T1, T2, imaginando aqui uma força F constante, o gráfico que nós vamos obter, ligando aqui os pontos, gráfico da função constante, e essa área tem uma representação para a gente importante. A área sobre a curva, ela é numericamente igual ao módulo do impulso. Isso aqui no caso de uma força constante, né? E aí basta você fazer aqui base vezes altura. Cálculo dessa área aqui, nós estamos falando de um retângulo. Tá? Então aqui seria área igual a base vezes altura. E, portanto, o módulo do impulso seria F vezes ΔT. Certo? Então, eu posso obter, a partir do gráfico, o valor do impulso dessa força aplicada. Eu posso ter uma situação em que o impulso ele é variável. Nesse gráfico, nós temos um valor de força variando, um trecho que está variando, outro trecho que não está variando. Aqui você pode separar e calcular em duas áreas distintas, mas sempre lembrar que o cálculo da área, se a força for constante, se a força não for constante, o cálculo da área sempre vai gerar para a gente o módulo do impulso. Tá? E aqui você pode separar em duas áreas. Você pode calcular essa área 1, que seria a de um retângulo, a área 2, que seria a área de um triângulo. Somar as duas, você vai obter o impulso, certo? Ou você pode calcular isso aqui de forma direta pela área de um trapézio. Você também vai obter o valor do impulso. Tá certo? Então, isso aí foi falado na nossa aula de segunda-feira. E agora nós vamos nos atentar a alguns exercícios. Então, o primeiro exercício que eu trago aqui para vocês: pular corda é uma atividade que complementa o condicionamento físico de muitos atletas. Suponha que um boxeador exerça no chão uma força média de intensidade de 1 vezes 10 a 4 newtons ao se erguer pulando corda. Em cada pulo, ele fica em contato com o chão por 2 vezes 10 a menos 2 segundos. Na situação dada, o impulso que o chão exerce sobre o boxeador, a cada pulo, tem módulo igual. Então aqui, ó, ele está pedindo para que você calcule o módulo. Quando a gente está falando de módulo, eu estou querendo saber só do valor do impulso. Tá? Então, o módulo do impulso vai ser o módulo da força vezes o intervalo de tempo em que a força é aplicada. Então, você tem aqui uma força média de intensidade 1 vezes 10 elevado a 4, e o tempo de contato dos pés do jogador com o chão é de 2 vezes 10 a 2 segundos. Então, aqui nós vamos substituir os valores. Quando eu estou falando de módulo, vou tirar a setinha e vou substituir os valores. Indicar que eu estou falando aqui do cálculo do módulo. Tá? A força é 1 vezes 10 elevado a 4, vezes o intervalo de tempo, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, nós vamos obter aqui nessa situação, vamos multiplicar aqui ó, os coeficientes da potência, 1 vezes 2 vai dar 2, e com a base 10, nós vamos repetir a base 10 e somar os expoentes. Então, aqui vai ficar 4 mais menos 2. E aí, somando no expoente, a gente vai acabar ficando com a conta de subtração, né? Porque mais com menos vai dar menos. Nós vamos ter 2 vezes 10. 4 mais menos 2 vai dar 4 menos 2. Isso aqui, então, vai dar 2. Tá certo? A unidade de medida é a unidade de força, Newton, e a unidade de tempo, que é o
segundo. Então, a nossa resposta aqui é a letra C. O impulso em que o chão exerce sobre o jogador é de 2 vezes 10 elevado ao quadrado, né? A 2 aí. Então, bem simples, bem tranquilo de se fazer o cálculo do módulo do impulso. Vamos aí a um segundo exemplo. Ao dar o saque viagem ao fundo do mar, num jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade 6 vezes 10 ao quadrado newton sobre a bola durante um intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 1 segundos. Calcule a intensidade da força aplicada pelo jogador. Então, mais uma vez, quando ele fala de intensidade, ele está pedindo para que você calcule o módulo, tá certo? Então, nós vamos ter que o módulo do impulso é o módulo da força vezes o intervalo de tempo de aplicação dessa força. Então, aqui, tiramos as barrinhas do módulo e a flechinha para indicar que a gente está calculando o módulo. A força tem intensidade 6 vezes 10 ao quadrado, vezes o intervalo de tempo, 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Multiplicar o coeficiente. Tá? Então, se você fizer aí o 6 multiplicando ali 1,5, você vai obter o 9. Com a potência, você vai repetir a base 10 e vai somar os expoentes. 2 mais menos 1. Esse mais com esse menos vai ficar menos, então você vai ter 90 vezes 10 elevado a 1. E você pode simplesmente escrever isso aqui. 10 a 1 é 10. 10 vezes 9 vai dar 90. Então, o impulso da mão do jogador na bola é de 90 newtons vezes segundo. Tá? E aí a gente finaliza o nosso segundo exemplinho. Terceiro exemplo, uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Determine o módulo do impulso da força no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos, a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força dada no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Então vamos lá, pessoal, olha só. Ele quer que a gente calcule o impulso nesse intervalo de tempo aqui, ó, começando do 0 até o segundo 6. O que nós já sabemos é que o módulo do impulso ele é obtido, né, ele é numericamente igual à área deste gráfico. Então, se nós fizermos o cálculo dessa área, nós iremos obter o valor do impulso. Você pode separar, como eu falei anteriormente, isso aqui em dois pedaços. Primeiro, você calcula a área do retângulo de 0 até 2 segundos. Depois, você calcula a área do triângulo de 2 a 6 segundos. Mas para evitar perder tempo, nós podemos calcular o impulso total analisando a área da figura como um todo, que no caso aqui nós estamos trabalhando com um trapézio. Então, nós temos que o módulo do impulso ele é numericamente igual à área. Isso aqui é a área de um trapézio, então vai ser base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos identificar aqui os elementos que precisam substituir naquela fórmula. Aqui está a altura. A distância 0 até 6 é a base maior. E a distância 0 até 2 é a base menor. Agora é só você substituir os valores e o problema está resolvido. Então, você tem 6 mais 2 vezes 12, dividido aqui por 2. Então, aqui vai dar 8 vezes 12, dividido por 2. Você vai obter o impulso aí com módulo igual a 48 newtons vezes segundo, tá certo? Então, você faz ali 48 vezes 12 vai dar 96, você divide por 2 vai dar o 48. Para o item B,
ele pede a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força dada no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Então, nós vamos utilizar o valor obtido para o módulo do impulso no item A, né? Nós obtemos o módulo do impulso no item A, 48 newtons vezes segundo. E aí, agora, eu vou descobrir qual é o módulo da força, tá? Que vai produzir este mesmo impulso no intervalo de tempo de 6 segundos. Então, aqui é só usar a fórmula mais uma vez. Tá? O módulo do impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Aqui nós temos 48 o impulso. A força nós vamos descobrir o intervalo de tempo 6. Para achar a força, nós vamos pegar o 6 que está multiplicando e vamos passá-lo dividindo. E vamos então aí obter que o valor dessa força é de 8 newtons. Tá? Então, a força de 8 newtons aplicada no intervalo de tempo de 6 segundos vai produzir o mesmo impulso dessa força que inicialmente no primeiro trecho era constante e depois passou a ser uma força variável. Beleza? Então, pessoal, era isso para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.